Ricardo mora em Taboão da Serra, Gisele em São Paulo. Então fica a pergunta, como é que eles se conheceram? Ricardo cursava o 5º semestre em Administração de Empresas na Faculdade de Anhanguera em 2010 e estava desempregado. Foi quando Priscila, sua irmã, que também cursava Administração de Empresas, falou de um cursinho extracurricular aberto ao público na Universidade Uninove, em Santo Amaro. Após pensar e analisar o assunto, decidiu se matricular. Afinal de contas, precisava se reciclar. Gisele mora na região sul de São Paulo. Na época, cursava o 3º semestre em Administração de Empresas na Uninove, em Santo Amaro. Quando ficou sabendo do cursinho extracurricular que a universidade estava promovendo, ficou interessado, pois precisava preencher horas complementares que eram exigidas pela grade da universidade. E como os dias de curso e os horários eram favoráveis com a sua disponibilidade, se matriculou no curso. Era um sábado à tarde nos laboratórios de informática da Uninove, em Santo Amaro. Os alunos entusiasmados começaram a escolher os lugares para sentarem-se enquanto a aula não começava e iam aproveitando para fazer novas amizades. Ricardo sentou-se em uma cadeira lá no fundo da sala de aula, no mezanino do meio. Logo chegaram 2 colegas e assentaram-se ao seu lado, querendo puxar assunto com ele. Ricardo não estava muito afim de bater papo, mas também não queria ser mal educado. Então optou mais por ouvir do que falar. A aula já ia começar quando Gisele chegou toda apressada e sentou-se lá no fundo da sala, de costas para Ricardo, e ficou ali, quieta, sem dar uma palavra com ninguém. Eram 4 instrutores que dariam as aulas no decorrer do curso, se revezando entre os conteúdos e tirando as dúvidas dos alunos. Quem começou a aula foi uma instrutora que falava e ensinava como se estivesse falando com um monte de criancinhas do primário. Gisele, com cara de entediada, parecia fazer um esforço enorme para aguentar a aula até o final, enquanto Ricardo, do outro lado, tentava evitar as colegas e prestar mais atenção na aula, pois as colegas o entediavam mais do que a própria aula. Estava chegando ao final da aula, quando a instrutora pediu que fossem formados grupos para fazer um trabalho referente à aula. Gisele olhava para os lados para ver se alguém a chamava para entrar no grupo. Foi quando Ricardo percebeu e mais que depressa aproveitou essa ocasião para chamar Gisele, fazendo questão de colocar uma cadeira entre ela e as colegas, assim ficaria livre do papo delas. Apesar das colegas não gostarem da ideia, Gisele sentiu-se tão entusiasmada e alegre por estar em um grupo, que nem percebeu que as colegas não estavam nada contentes por ela fazer parte do grupo, que mal respondiam quando Gisele fazia um comentário ou uma pergunta. Fingiam estar muito interessadas no trabalho e o que interessava naquela hora era terminar o trabalho e pronto. Nessa ocasião, Ricardo e Gisele trocaram as primeiras palavras. Se conheceram e a partir desse dia, passaram-se a sentar sempre próximos. Enquanto as colegas iam se afastando, eles se tornavam mais amigos. Trocaram um número de telefone e até que de repente ficaram sabendo que as colegas mudaram de turma. Então continuavam indo pro curso, até que um dia Gisele chegou muito atrasada, pois teve um dia muito difícil. Mas Ricardo já havia guardado seu lugar, claro, ao seu lado. Chegando a hora do intervalo, Ricardo fala para Gisele que tinha uma pergunta para fazer. Gisele, curiosa, insistia para que fizesse logo essa pergunta. Foi ainda na sala de aula quando ele perguntou se ela aceitava ser sua namorada. Não sabendo o que responder na hora, levanta-se de repente e convida para tomar um café. Ambos contavam os dias, as horas, minutos para que o sábado chegasse e pudessem se rever no curso. Após Ricardo pedir Gisele em namoro, todos os sábados ele perguntava se ela já havia pensado no assunto. Gisele pensava que Ricardo queria apenas se aproveitar dela, já que ele residia em Taboão da Serra e ela no Grajaú. Quando o curso terminasse, não se lembraria de mais nada. Por isso sempre se fazia de desentendida ou levava na brincadeira quando Ricardo perguntava sobre o assunto. Quando o curso acabou, Gisele pensou que tudo acabaria, até mesmo a amizade. Mas o que aconteceu foi o contrário.
Eles sempre se falavam por horas no telefone, marcavam de ir a feiras de estudante, museus, parques, shoppings. E foi num desses passeios na feira de estudante que o Ricardo roubou o primeiro beijo. Passaram-se 3 meses e então Gisele percebeu que Ricardo realmente queria um compromisso sério. E resolveu responder a pergunta dele, que nunca havia tido resposta. E no dia 12 de setembro de 2010, justamente no dia do aniversário de Ricardo, quando Gisele resolveu responder a sua pergunta, foi um presente de aniversário surpreendente, o qual Ricardo não imaginava e ficou muito feliz. No mesmo dia, Ricardo conheceu os pais e os irmãos de Gisele. Desse dia em diante, muita coisa passaram juntos. Riram muito, divertiram-se muito, choraram, brigaram e numa dessas brigas, terminaram. Mas depois de 30 minutos, voltaram e decidiram que nunca mais iriam terminar e que iriam se casar. Começaram a se preparar para esse grande evento. Quando noivaram, já estavam com a data de casamento marcada e esse dia chegou. E aqui estão compartilhando o momento mais importante de suas vidas com pessoas muito especiais. E essa é a história de Gisele e do Ricardo. Não o fim dela, mas apenas o começo.